Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em seus braços minha alma é erguida. Meu coração agora tem paz, Ele me guia. As dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podes suportá-lo, nem ainda agora podes, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E andas segundo homem. Aleluia, glória a Jesus. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andas segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém, igreja? Pode se sentar. Irmãos, aqui Paulo vem trazendo uma exortação, uma repreensão, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o povo de Corinto, né? Para o povo de Corinto, por quê? Louvado seja o nome do Senhor, porque eles eram um povo carnal. Quem é o povo carnal? Que não entende as coisas de Deus, que não entende qual é a vontade de Deus, que não entende qual é o propósito de Deus. E Paulo está relatando, não vos pude entregar comida sólida ainda, porque ainda são meninos da presença de Deus. Uma criança, quando ela não pode se alimentar ainda, quando está bebezinho, não é só leite que dá para ela, porque ela ainda não pode não pode se comer ainda, né? E louvado seja o nome do Senhor. Paulo comparando o povo de Coríntio como uma criança, porque eles falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Ciclano, eu sou de Bertano. Então eles não tinham saído da carne, porque um homem em si, ele não é nada se Deus não estiver com ele. Então Paulo vem declarando, nem eu sou nada, nem Apolo é nada. Quem é aquele que nos chamou. Nós somos servos dele, ele nosso Senhor, é ele que é tudo. Se vocês ainda têm dissensão, ainda tem esse tipo de argumento, vocês ainda são carnais, porque nem Paulo e nem Apolo fazia nada, e muito menos o evangelista Maurício, muito menos o pastor Alberto. Não somos nada. Quem pode, quem é Jesus Cristo de Nazaré. Mas só que tem gente por aí ensinando errado, tem gente por aí trazendo atenção, trazendo propósito para si, achando que é alguma coisa, se colocando até no lugar de Deus. Mas se um homem e uma mulher, a Bíblia fala, não confessar a Jesus Cristo, não reconhecer a Jesus Cristo, nada ele é. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, isso aqui é para quem quer alcançar algo espiritual com Deus. Isso aqui é para quem quer resposta. Isso aqui é para quem quer ser abençoado. Isso aqui é para quem quer alcançar algo no espiritual, ter encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Tem que parar de ser carnal, mas tem que ser espiritual. Tem que reconhecer a grandeza, tem que reconhecer o Todo-Poderoso. Jesus Cristo, chamaram Jesus Cristo de bom. Jesus falou, só tem um que é bom, que é Deus. Jesus sendo Deus, sendo bom mesmo, porque Jesus é bom, ele falou que bom é Deus, porque sempre a glória é para o Pai, sempre a glória é para Deus. Deus quer entregar algo para você, meu amado irmão e minha amada irmã. Os irmãos já poderão ver, pela misericórdia de Deus, o jeito que Deus me usa, o jeito que Deus usa o pastor Alberto, né? É porque nós tivemos que parar de ser carnal. Nós tivemos que parar de ser carnal e ser espiritual. Por quê?
Porque nada nem ninguém é nessa terra se Deus não estiver com ele. Nada nós somos, nem nada nós vamos poder ser. Então nós temos que reconhecer quando o homem, quando uma mulher de Deus, quando você vê na internet, quando você vê no YouTube, quando você vê na televisão, louvado seja o nome do Senhor, é Deus. Se alguém foi curado, foi Deus que curou. Se alguém foi liberto, foi Deus que libertou. Se alguém foi batizado, foi Deus que batizou. Se alguém, louvado seja o nome do Senhor, alcançou algo na parte espiritual com Deus, se teve uma revelação, é Jesus que revelou, é Jesus que falou. Não é o homem não pode nada, o homem não é nada. Então, para quem quer alcançar algo da parte de Deus, tem que saber que tem que parar de ser carnal, tem que parar, louvado seja o nome de ser carnal, e entrar nas partes espiritual. E para entrar nas partes espiritual, tem que ser humilde, tem que ser manso de coração, tem que saber perdoar, tem que saber amar. A Bíblia fala que se você dá tudo, pode ter dado todo o seu dinheiro, e você não tiver amor, nada você é. Então, nós temos que sair do carnal e ser espiritual. Nós temos que amar o nosso Deus, todo o nosso coração, e o nosso próximo como a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que reconhecer ao Todo-Poderoso, ao nosso Senhor e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Porque Paulo veio trazer um ministério diferente, a qual poucos estão sendo, o ministério espiritual. Porque hoje você vê o ministério carnal. Vou explicar para você o ministério carnal: é feijão ungido, é toalha ungida, é água benta, é água ungida. É o ministério carnal. Agora, quando você traz um ministério espiritual, você fala para a pessoa que o nome de Jesus tem poder. Você fala para a pessoa que, se ela crê, o nome de Jesus tem poder para poder curar, para poder salvar, para poder abençoar. Agora, se a pessoa é uma pessoa espiritual, a pessoa fala: ó, o Senhor vai dar ordem para o anjo tocar em você. Vamos fazer esse propósito, igreja. Vamos fazer essa campanha, igreja. Mas não vai ser o seu dízimo, não vai ser a sua oferta, não vai ser nada disso que vai te abençoar. Vai ser o nome de Jesus Cristo de Nazaré que vai te abençoar. Tem muitos canais, irmão, que não são canais, mas são mas são o quê? Servo sem visão. Porque nós temos que ter a visão do alto. Nós temos que ter sabedoria do alto. Nós estamos aqui hoje por causa do tempo ruim. Em pessoas nós estamos pouco aqui, não estamos? Quem passa o carnal na rua, né, fala: a igreja está vazia, né? Mas quem tem olho espiritual fala: a igreja está cheia, porque a presença está ali. A presença de Deus está ali. Por que a presença de Deus está aqui? Porque nós estamos aqui em nome dele. É na onde que tem 2 ou 3 ali está. Aí eu estou na minha casa, se eu estou sozinho, Jesus não está lá. Agora, se você for espiritual, se você tem fé, se você adora Ele, se você não se ama temente a Ele, na tua casa não vai ter só você, vai ter mais 3 com você lá. O que é isso, Maurício? Lá vai estar o Pai, lá vai estar o Filho e lá vai estar o Espírito Santo de Deus. Porque você nunca está só. Tu está dentro do seu carro, está andando de moto, está no teu trabalho, está na escola. Você nunca vai estar só. Porque tem o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ele está comigo, Ele está com você, na onde que você for, porque é onipotente, onisciente e onipresente. O olho carnal, como é que é? Ele fala: é difícil. Como nós vamos arrumar isso? Lá no deserto, depois que Jesus já tinha feito a multiplicação de pães e peixes, mais uma vez Jesus foi fazer a multiplicação, e os discípulos falaram o quê? Ainda que pegasse um mês de pagamento, não poderia comprar pão para esse povo todo. O que é isso? Eles eram espiritual? Os discípulos ainda não eram espiritual. E outra, Jesus já tinha feito a primeira multiplicação, mas tinha lá uma pessoa com a cesta lá, né? E aquela pessoa com aquela cesta, ela foi espiritual. Por quê? Por que ela foi espiritual? Porque ela entregou os dois últimos pães para Jesus e creu que ele podia multiplicar. Você imagina? Às vezes quem é servo, quem está na igreja não é espiritual. A mesma pessoa que vem de longe, que nem serve de Jesus está com fé. Está com fé.
Então nós temos que parar de ser o quê? Adriano, não pode. Cadê? Nós temos que parar de ser o quê? Carnais. Que é espiritual. Nós temos que ser espiritual. Temos que ver o poder, qual é o sobrenatural da fé. O Hebreus capítulo 11. Qual é o sobrenatural da fé? A convicção e a certeza de coisas que se esperam que não se podem ver. Aí está uma pessoa espiritual, né? Quando a pessoa olha, não vê nada, não vai acontecer nada, não pode acontecer nada, mas a outra está falando. Quem é espiritual fala, Jesus pode fazer. Jesus pode fazer. Quem é espiritual vai falar, Jesus pode fazer. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. O carnal, ele pega e manda chamar a ambulância. Mas no espiritual ele fala, você vai sair daqui curada, você vai sair daqui sarada, você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, porque você está no pronto-socorro de Jesus. Qual é o nome do ministério? Pronto-socorro de Jesus. O nome da igreja é Filho da Promessa de Deus, mas o nome do ministério é Pronto-socorro de Jesus. Você está no pronto-socorro de Jesus. O nome do nosso ministério é Pronto-socorro de Jesus, porque Jesus faz as curas impossíveis. Não é o evangelista que faz, não é o pastor que faz, é o doutor Jesus. Lucas era o médico, mas ele era o médico carnal. Mas no livro dele, capítulo 1, versículo 36, vai falar que não existe nada impossível para Deus. Presta atenção. Não existe nada impossível para Deus. Você vê, o médico carnal se torna espiritual. O médico que era médico carnal, ele declara, irmãos, Lucas era um médico carnal. Ele declara o quê? Que nada é impossível para Jesus Cristo de Nazaré. Porque aquilo que Lucas não podia ter feito, não conseguiu fazer, ele reconheceu que Jesus podia fazer. Louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo. Porque ele nunca tinha visto, ele nunca pôde saber que uma mulher pode ter um filho sem relação, né? Mas Jesus veio sem relação nenhuma, mas pelo mover do Espírito Santo de Deus. Lucas pôde entender que uma mulher estéril naquela época, hoje tem tratamento, mas mesmo assim é difícil. Mas naquela época era quase impossível uma mulher estéril ter uma criança, né? Mas a mãe de João Batista, Isabel, ela veio a ter João Batista, e ela era estéril, e o teu esposo era avançado de idade, e ela também. Irmãos, um homem e uma mulher espiritual totalmente diferente. Um crente carnal, acontece algo na vida dele e entra em desespero. Ele entra em desespero. E outro, ele coloca outras pessoas em desespero também. Presta atenção, igreja. Uma pessoa carnal, ele entra em desespero e coloca outra pessoa em desespero. Mas uma pessoa espiritual, ela renova a fé daquela outra pessoa que está passando por problema, está passando por luta. Então vamos ser espirituais, irmão. Jesus quer entregar algo novo para você, você tem que ser espiritual. Jesus fala que o homem que preparou a tua casa na rocha, ela vem a tempestade não desmanchou. É o homem que confia na palavra do Senhor, é o homem e a mulher que confia na palavra do Jesus Cristo. Se você crê, se você é um homem e uma mulher espiritual, você vai ver o sobrenatural de Deus. A Bíblia fala que você vai ver a glória de Deus. Vai dar ordem à montanha. O que é a montanha? É o problema que está na sua vida. Você vai dar ordem e o mal vai ter que sair lá para dar certo. Eu nessa madrugada eu acordei. Eu estava com uma coceira muito grande no rosto, assim, ó. Que eu cocei e não estava dando conta. Eu falei, vai sair sangue, pode ver que está machucado. Não sei se está passando o telefone, mas aqui está machucado aqui, ó. Hoje eu fui fazer a barba, eu só passei a máquina, não passei o pesto da barba. Mas depois que eu saí do banho, eu determinei, em nome de Jesus, para o giro. Eu falei assim, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito essa coceira na minha vida. Não está coçando mais, porque nós temos que ter fé. Se eu tenho que parar onde? Eu tenho que ir no hospital, porque vai dar uma coceira muito grande aqui, isso aqui vai larvar, vai tomar meu rosto. Mas eu fui espiritual. Não estou julgando quem vai no médico, amém, irmãos? Porque tem hora que nós temos que ir no médico mesmo, amém? Eu estava falando sobre isso na semana passada, amém?